Graça e a paz, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Achou cheio de piada, né? Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens que ela é muito importante para cada um de nós, principalmente para nós que somos betalinos, até para conhecermos qual é a doutrina da nossa igreja, o que a nossa igreja defende, e assim também nós nos posicionarmos. Hoje, como o pastor falou, estaremos ministrando sobre o que é a igreja, e aqui é uma afirmação: cremos na igreja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 38. Deixe ela aberta, daqui a pouco nós iremos ler. Atos 2, verso 38. É muito importante nós, quando falamos de igreja, nós trazermos alguns conceitos para a nossa compreensão. Primeiro, o que é a igreja? Segundo os fundamentos da fé da nossa igreja, diz, é a comunidade de todos os salvos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que foram divinamente chamados e justificados por Cristo. Então, a igreja, ela não começa hoje. Há um tempo na história que Deus ele reúne um povo a fim de salvá-los da condenação eterna. Aqui ele fala que tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então a igreja do Senhor, ela começa já desde o Antigo Testamento, vem até hoje, até o dia que o Senhor voltará para buscá-la. Esse termo igreja, ele vem do grego eklésia, que em tradução geral significa chamados para fora. E aqui é importante, irmãos, nós compreendermos algo que no nosso dia a dia a gente passa desapercebido. Esse termo, chamados para fora, nos dá uma responsabilidade enorme. Nos dá uma responsabilidade de entendermos que o nosso serviço não tem que ser somente aqui dentro do culto, não. O nosso serviço ele tem que ser para fora da igreja, fazendo discípulos. O nosso serviço ele não tem que ser somente entre nós, mas para aquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, serem tratadas, para que o Evangelho ele transforme essas vidas. Então, quando Jesus ele nos deu a incumbência de pregar o Evangelho, entenda isso. Obrigado. Entenda isso, que a nossa responsabilidade é ser chamado para fora e não sermos luzes aqui somente, mas lá fora. É lá fora que nós temos que pregar o Evangelho. É lá fora que nós temos que tratar pessoas. É lá fora e trazê-las para cá, para que elas sejam discipuladas, tratadas, curadas pelo Evangelho em nome de Jesus. Outro ponto que é muito interessante e importante sabermos é qual é o propósito da igreja. Por que eu e você fazemos parte da igreja? Segundo também a fonte, Fundamentos da Fé diz, a igreja existe para continuar o ministério do Senhor com relação a Deus, aos cristãos e ao mundo, a saber, adoração, edificação, evangelização e serviço. Perceba a nossa responsabilidade enquanto igreja do Senhor. Adoração, precisamos adorar a Deus. E adorar a Deus não é somente estarmos aqui, como foi maravilhoso esse louvor. Adorarmos, expressarmos para Deus tudo aquilo que nós sentimos. Mas adoração é um estilo de vida. É lá fora, onde somos chamados para fora, vivermos em adoração a Deus para que as pessoas sejam impactadas pelo nosso testemunho. Não deve ser nada pior do que alguém evangelizar outro e essa pessoa diga que, como você, eu não quero ser. A adoração demonstra quem somos. E essa nossa adoração lá fora
ela precisa glorificar a Deus, porque ela é um estilo de vida. Também comunhão, edificação, e perceba que vai falar de novo, evangelização e serviço. O evangelho, ele não está somente em nós, os domingos estarmos aqui não, mas ele sempre está ligado ao relacionamento. Ele sempre está nos conscientizando de que essa boa nova que um dia nos alcançou, precisa alcançar outras pessoas também. Então, esse é o propósito da igreja. O que é sacramento? É importante nós compreendermos isso, porque ele é uma santa ordenança instituída por Cristo. Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele nos deu várias ordenanças, especificamente para os apóstolos, para que eles pudessem conduzir a igreja do Senhor. E duas delas são o batismo nas águas. Batismo nas águas é um ato muito importante na vida do cristão, porque é o momento em que ele declara para todos que ele morreu para o mundo. Mas quando ele levanta daquelas águas, ele está dizendo que está ressuscitando para Cristo. Então, esse batismo, ele precisa ser praticado na vida do cristão. É uma ordenança dada pelo Senhor. O batismo envolve convicção, certeza do que você está fazendo. E assim nós precisamos fazer, porque é uma demonstração explícita para todos que Cristo mudou a minha vida e a sua vida. Outro sacramento que o Senhor nos deu foi a ceia do Senhor. Esse ato maravilhoso, esse ato divino que nos faz celebrar e lembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus. Sacrifício esse que nos tirou daquele lamaçal do pecado. Sacrifício esse que maltrataram o corpo do Senhor Jesus. Sacrifício que Jesus, quando esteve lá no Getsêmani, ele orando, ele chorou, suou sangue. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus sabia com qual propósito ele tinha vindo aqui na terra. E ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí ele continua nesse momento de salvação, nesse ato salvífico, onde ele, com sua morte e ressurreição, nos tira da condenação eterna. E através do seu sacrifício lá na cruz, do seu sangue, ele nos dá liberdade, nos dá salvação no Senhor. Irmãos, aquela condenação que estava sobre mim e você, não está mais. E é na ceia do Senhor que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, em comunhão, partindo do pão e participando, tomando do sangue, tomando do vinho simbolicamente o sangue, celebrando e dizendo para todos que aquele sacrifício de Cristo nos alcançou. E aí eu quero trazer um pouco sobre algo bem específico, que é sobre o Betel. Qual a forma de governo? É importante todos nós sabermos disso. O governo adotado é o episcopal moderado, onde a liderança é exercida pelo pastor titular, e aí ele vai ter o seu conselho consultivo, onde ele vai estar se aconselhando com essas pessoas, que é um grupo de pessoas que ele escolhe para formar esse conselho, e aí são conduzidas todas as ações da igreja, juntamente com o pastor. Sobre a história do Betel, nós estamos aqui hoje, porque um dia Deus usou duas servas do Senhor, lá em Patos, 1935, começou com um seminário, e depois aí a tão conhecida Dona Lídia assume o Betel, até que no ano de 1978, começa as pequenas igrejas, começa a primeira igreja dentro do Betel, e aí vai se formando a ponto de nós sermos hoje 144 igrejas pelo mundo,
45 núcleos e pontos de pregação e 13 mil membros e congregados para a glória do Senhor. Então perceba que 1935, Deus estava usando 2 pessoas para que hoje nós tivéssemos essa oportunidade de estarmos aqui, louvando, glorificando a Deus para a glória do Senhor. Falando sobre a igreja local, em março de 87 foi fundada essa igreja para a glória do Senhor, e hoje cerca de 4 filhas nós temos. Amém, irmãos? Então, queria trazer esse momento para a gente compreender o que é a igreja, qual o propósito da igreja, sabermos um pouco da história da nossa igreja. E agora eu queria ler com você o livro de Atos, capítulo 2, verso 38 até o verso 42. Diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Santo Espírito. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Curve sua cabeça em nome de Jesus e ore comigo. Deus, louvamos o teu nome, Pai, e neste momento estamos diante da tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor possa estar, ó Deus, me usando como canal do Senhor, que tu possas, Deus, estar levando as mentes, ó Deus, cativas ao trono da tua graça, para que tudo que seja falado seja compreendido, ó Deus, e levado para o coração. E assim, Deus, sejamos impactados pela tua palavra, para a glória do teu santo nome. Amém. Percebe, irmãos, que nesse momento que Pedro ele faz esse discurso, houve um momento que Jesus ele foi elevado aos céus, e ele fala: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, lá em Atos 1:8. Então ele manda que eles fiquem lá em Jerusalém, porque eles iriam pregar o evangelho a toda criatura. Pentecostes acontece, e aí, onde estava naquele momento de festa reunidas, pessoas de várias nações, e aí o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas que eram um grupo de 120 membros, 120 irmãos, estavam falando nos idiomas daquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém. E eles ficam perplexos. Como que essas pessoas que não sabem falar meu idioma estão falando e eu estou compreendendo o que ele está dizendo? Ficavam atônitas, sem entender o porquê daquilo. Outros diziam assim: não, eles estão embriagados, isso aí é coisa deles, não tem nada de Deus. E aí Pedro, ele toma este momento e começa a explicar o que estava acontecendo naquele momento. E aí eu quero trazer alguns momentos, alguns pontos para que a gente possa refletir sobre a unidade da igreja primitiva. Em que eles se baseavam? Aquela igreja que começou lá em Atos, o que ela se baseava? E quais são os pontos que a gente pode trazer para nós? Perceba lá que a igreja, no verso 41, vai dizer que ela era composta por pessoas arrependidas, pecadores arrependidos. O verso vai dizer: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se 3.000 pessoas. A primeira coisa, para que possamos compreender como que a igreja ela é formada, é que esta igreja, a igreja do Senhor, ela é formada por pessoas arrependidas. Pecadores, mas arrependidos. Pecadores justificados pelo Senhor.
Pecadores transformados pelo Senhor. Pecadores que agora não têm mais aquele estilo de vida que vivia antes, mas agora vivem no estilo de adoração ao Senhor, um estilo de transformação. Pessoas que tinham atos errôneos, que por si só não tinham como serem transformadas, o Espírito Santo transforma essas pessoas. Quer uma prova disso? Olha para o seu lado, veja um pecador arrependido. Irmãos, no verso 38 vai dizer que estes pecadores arrependidos, eles atentaram à mensagem pregada por Pedro, que disse assim: arrependei-vos. Primeiro ponto, para que um pecador ele se arrependa, ele precisa compreender quem é o Senhor. Ele precisa refletir sobre sua vida. E a Bíblia fala que essas pessoas aceitaram de bom grado. Pedro disse: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos seus pecados. O arrependimento, ele traz um dom gratuito de Deus, que é a salvação. Então, o primeiro ponto que nós podemos compreender aqui é que a igreja do Senhor, ela é formada por pecadores arrependidos. Segundo ponto é que no verso 42, a parte A, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perceba que Pedro, ele prega para aquelas pessoas, aquele grupo de 120 pessoas agora já passa para 3.000, e a Bíblia vai dizer no verso 42 que eles estavam vivendo a partir daquele momento, perseverando na doutrina dos apóstolos. Tudo aquilo que os apóstolos tinham aprendido da parte do Senhor Jesus, eles perseveravam como forma de prática para as suas próprias vidas. É importante entendermos isso porque ele diz assim: perseveravam. Eles não ficavam em momentos de dúvidas. Eles não ficavam naquele momento de: será que eu sou salvo? Será que é o Senhor que está me chamando? Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que era ensinado, eles perseveravam, eles acreditavam, eles praticavam aquilo dali. João, é bem interessante esse texto de João, lá na primeira carta, no capítulo 1, verso 3 e 4, que ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos comunicamos, ou anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. Ou seja, João, o apóstolo do Senhor, ele diz lá na sua primeira carta que o que vimos e ouvimos, eles aprenderam do Senhor. Tudo que os apóstolos ensinavam aos irmãos, eles tinham aprendido da parte do Senhor. Eles aprenderam com Jesus a respeito da salvação, e aqui Mariana ela trouxe muito bem a parte de salvação. Os apóstolos, eles ensinavam aos irmãos o que era a salvação, como que se dava a salvação, o que era a regeneração, essa transformação que há na vida do ser humano. Os apóstolos ensinavam a respeito da pessoa de Cristo, quem era Cristo, e aí Mateus também trouxe muito bem sobre este momento em que Jesus era 100% Deus, 100% homem, e os apóstolos, dentro dessa doutrina, eles vinham comunicando a todos os irmãos que entregavam suas vidas a Jesus, se convertiam, eles ensinavam a respeito de quem era o Senhor. E a igreja que vinha recebendo esses ensinamentos, ela praticava tudo aquilo que elas iam compreendendo. Eu deixei aqui bem explícito praticar, porque é importante nós entendermos que evangelho, ou estudar evangelho sem prática,
é a mesma coisa de ciências da religião na universidade. Você só faz aprender. Precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. Não adianta nós perseverarmos na doutrina apenas em teoria. Mas nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. Porque senão seremos apenas alunos e não discípulos. Terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é que eles perseveravam em comunhão. Veja que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam em comunhão, e esta comunhão dá a ideia, e aí a gente vai ver mais na frente, como que eles viviam, qual o estilo de vida que eles viviam. Comunhão onde não havia falsidades, onde não havia contendas, brigas, onde as pessoas olhavam olho no olho, se respeitavam, se amavam. Não tinha, naquele momento, oportunidades para que as pessoas vivessem em briguinhas, com falsidades, mas eles viviam em amor, em comunhão. Eles viviam, irmãos, ajudando uns aos outros, porque eles entendiam que a maior comunhão, ela foi expressa através de Jesus lá na cruz. O maior ato de amor foi expresso lá na cruz. A manifestação desse amor, fazendo com que assim, como nós iremos participar da ceia, vivermos em comunhão. Lá no verso 43 diz: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Perceba, e toda a alma havia temor. Eles viviam na compreensão da palavra de Deus, das escrituras, dos ensinos, e eles praticavam o amor dentro daquilo que eles iam aprendendo. Então essa segunda característica da igreja, a terceira característica da igreja é que eles viviam em comunhão. Havia entre eles unidade e companheirismo. Verso 44 diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Perceba que eles tinham unidade. Não tinha o André está ali e eu estou aqui. Não. Era unidade. Não tinha esse momento para que eu pudesse alimentar discórdias. Pelo contrário, era em amor. Onde o irmão estivesse passando por situações difíceis da vida espiritual, como é normal cada um de nós passarmos, existia companheirismo, existia amor, para que eles pudessem ajudar uns aos outros. Também não existia necessidade de destaque. É normal nós vermos isso hoje em dia? Alguém querer se destacar? É muito normal. Não havia essa necessidade de alguém ter o destaque. Eu preciso ser, porque eu prego bem. Eu preciso ser porque eu canto bem. Eu preciso ser porque eu toco bem, porque eu faço isso bem. Não, porque eles entendiam que tudo era em prol do reino de Deus. Tudo eles viviam em amor. O quarto ponto que eu queria trazer para vocês é que eles perseveravam no partir do pão. Havia entre eles amor aos necessitados. Ontem eu fui no trabalho, fui comprar o almoço e aí passei por um galeta. Hoje eu vou almoçar galeta, não vou almoçar só galeta. Aí liguei para a Célia, acertamos tal. E aí tinha lá uns mendigos do lado do rapaz onde vendia galeto. E a gente começou a conversar e entramos na Bíblia e o cara muito
um pensamento muito social, socialista, né, e filosófico demais e tal. E eu comecei a pregar o evangelho, e aqueles mendigos que estavam ali do lado, escutando, e eu, esperto, olhando para ele, percebendo ali a necessidade dele, não só do espiritual, mas material também. E num certo momento daquela conversa, o mendigo foi e fez um comentário bíblico, e eu fiquei, poxa, olha. E aí nós conversamos com ele também e tal. Mas o importante é que a igreja primitiva, eles perseveravam no partir do pão. Irmãos, você sabe o que é passar necessidade? É difícil. Mas havia entre eles amor aos necessitados. Quando alguém sente amor por algum necessitado, é porque você conhece o que alguém está passando. E a igreja do Senhor, ela não pode somente querer cuidar da área espiritual das pessoas. Porque é uma ordenança bíblica nós cuidarmos da barriga das pessoas também. E isso não é o fim, mas faz parte da igreja do Senhor. Atos 2:45 diz assim: e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um era necessitado. Eles, naquele momento onde eles entregaram suas vidas a Jesus, eles não queriam voltar para os seus países, e eles começaram a vender as suas cidades também, eles começaram a vender seus terrenos, suas posses, e pegavam dinheiro e entregavam nos pés dos apóstolos, para que aquele recurso fosse distribuído de maneira igual àqueles que precisavam. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Veja a responsabilidade que nós temos. 1 João 3,7 diz assim, 3,17 diz: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como está nele o amor de Deus? Como eu posso dizer que o amor de Deus está em mim se eu vejo o meu irmão necessitado e eu não assisto ele? Falei mais cedo que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina e praticava o que era aprendido. Nós precisamos praticar o que é aprendido. E aí eu quero trazer um dado particular da nossa igreja. É difícil a gente juntar uma cesta básica para assistir aqueles que são necessitados na nossa igreja. É muito difícil. Nós voltamos com a campanha do quilo para que a gente consiga juntar essa cesta básica e dar àqueles que precisam. É difícil. É muito difícil. E não é porque nós não queremos dar. É porque a gente esquece mesmo. Por isso que na mensagem lá no grupo da igreja eu coloco, bota aí um lembrete no seu celular. A gente coloca lembrete de celular para tudo, né? Até para acordar, principalmente para acordar, né? Senão a gente passa direto, não trabalha. Então eu peço a vocês, e para mim, me incluindo nisso, vamos nos juntar e assistir, porque nós temos pessoas que precisam na nossa igreja. Nós precisamos praticar aquilo que o Senhor nos ordenou. Jesus, quando Ele manda eu e você pregarmos o Evangelho, não é somente falar que Ele salva, não. É nós atingirmos também a necessidade social das pessoas. E aí, como João vai falar, primeiramente dos da casa. E assim nós precisamos praticar isso em nome de Jesus. Como na ceia, eles demonstravam que estavam unidos no corpo de Cristo. Daqui a pouco vai chegar o momento onde nós iremos participar da ceia do Senhor, e aí nós
mostramos a unidade da igreja de Deus. Eles estavam em unidade. E nós precisamos mostrar essa unidade, não somente na ceia, somente no momento da troca do cálice, onde a gente não tem feito isso por conta da pandemia, né? Restringiu isso daí. Mas não é somente na ceia que a gente tem que mostrar que somos unidos com nossos irmãos, mas é no nosso dia a dia. É um estilo de vida. E adoração, isso faz parte da adoração também. Um quinto ponto que eu quero trazer para vocês, e aí eu quero falar bem sobre isso, é que eles perseveravam na prática da oração. Eles perseveravam na prática da oração. Eles foram ensinados pelos apóstolos, que por sua vez aprenderam do Senhor Jesus, sobre a necessidade de oração. Irmãos, se você vê um cristão que tem dificuldade de orar, duvide dessa conversão. Duvide. Como eu já falei, se eu e você quisermos somente aprendermos das Escrituras, a universidade está cheia de gente lá fazendo isso. Nós precisamos praticarmos. E a oração é uma necessidade urgente que tem, infelizmente, caído no esquecimento de muitos cristãos. Hoje nós vivemos hoje que eu falo, há alguns anos, nós vivemos num momento onde as pessoas querem se destacar, as pessoas querem se mostrar pelo nível de conhecimento que têm, as pessoas vivem de rede social para estar contestando o que alguém posta sobre um determinado assunto, um determinado pensamento, mas poucas pessoas são aquelas que se reúnem para orar. Poucas pessoas são aquelas que olham para alguma necessidade de um irmão, seja ela qual for, espiritual, material, e dizem assim: eu vou me colocar de joelhos por esta causa. Porque parece que eu não quero tirar o pseudo-domínio que eu tenho sobre uma determinada situação e passar para Deus. Parece que nós perdemos a essência de que a oração, ela deve ser essencial, deve ser algo primordial na vida do ser humano. Tem algum exemplo maior do que o próprio Cristo? Em todos os momentos nós podemos perceber que Jesus ele estava orando, e Jesus se retirava para orar, Jesus chamava os seus discípulos para orar, e nós achamos que orar não serve mais, porque nós não queremos, a verdade é que nós não queremos tirar o falso pensamento que nós temos domínio sobre determinada situação. Isso, claro que eu estou tratando de uma maneira geral. Irmãos, precisamos perseverar na oração. Jesus não colocou limites, e aí eu quero trazer sobre esse ponto da oração, para trazer de volta a credibilidade que a oração tem, porque parece que a oração agora ela não tem mais credibilidade. Parece que nós não cremos no Deus que responde oração. Lá em João 14:13, Jesus ele não coloca limites sobre o alcance da oração. Quando ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Perceba que é em tudo quanto. Não duvide da oração, por mais difícil que seja o seu pedido para você. Seu pedido é impossível? Jesus está dizendo aqui, e tudo quanto. Ele não coloca limites. Ele não coloca dificuldades. É tudo quanto. Quantos de nós oramos por situações impossíveis na nossa vida? Quantos de nós colocamos
situações difíceis onde a gente diz assim, não dá, não tem condições disso acontecer. Precisamos crer em quem nós estamos pedindo. Eu estava conversando hoje aqui na consagração e foi uma bênção a consagração. Você que não veio, perdeu de novo. Perdeu de novo. Foi uma bênção. Foi uma bênção. E aí eu conversando aqui com o diácono Francisco e falando sobre relacionamento, intimidade com Deus. E eu disse a ele, Francisco, seu entregador de gás, ele confia nas informações que você dá quando ele vai entregar um gás? Confia, porque eu passo direitinho, pego do cliente o endereço, o local da casa, se vai ter troco, se não vai, e ele chega lá e entrega. Então, eu disse para ele, então, ele confia porque ele tem relacionamento com você. Mas parece que a gente não tem mais relacionamento com Deus. Porque a gente não confia nas orações que nós colocamos ou apresentamos diante de Deus. Parece que as orações que nós fazemos é só oração de praxe. Quando nos acordamos, quando vamos dormir, quando estamos em alguma situação que você se coloca num vale de ossos secos, aí você e eu, né? Irmãos, Jesus disse, e tudo quanto não tem limites, não tem dificuldades, só creia. Isso aqui é um convite que Jesus está fazendo. Só creia em quem você está orando. Somente isso. Ele é poderoso para interferir no curso da história, para atender o clamor do seu povo. Moisés chega diante daquele mar vermelho, diante de tudo que ele tinha passado, aqueles 10 milagres que aconteceram, ele olha para aquele mar vermelho, não tem como passar. Olha para o povo reclamando, atrás do povo, e vem o exército de Faraó para matar todo mundo. E aí Deus fala para ele, estende aí tua vara nesse mar, manda o povo andar, porque tu me clamas. Irmãos, nós não podemos perder a essência da oração, porque ainda que seja impossível a sua causa, Deus, Ele é poderoso para interferir em benefício do seu povo. Jesus também ensinou, irmãos, sobre a necessidade, sobre a mediação eficaz da oração. Ele diz, e tudo quando perdides em meu nome, no nome do Senhor. Aqui ele se coloca como a pessoa por quem você estará pedindo, em meu nome. A mediação entre você e Deus é o Senhor Jesus. E é importante nós compreendermos que não existe oração forte, nem poderosas orações. Isso não existe. O que existe é um Deus todo-poderoso que escuta o seu povo. Não é a oração que é poderosa. Poderoso é aquele quem pode nos responder. Jesus ensinou sobre a promessa segura da oração quando ele diz, e tudo quando pedides em meu nome, isso farei. Ele assegurou sobre a promessa segura da oração. Ele fará, conforme a sua vontade, porque aquele que nos ensinou a orar, promete ouvir nossas orações. O nosso Deus não é um Deus que tem ouvidos, mas não escuta. Pelo contrário, Ele é um Deus que está atento às tuas orações. É um Deus que está querendo te ouvir. E muitas vezes nós, nos nossos caprichos, nós não queremos falar com esse Deus. Você já imaginou esse Deus poderoso, esse Deus que criou o universo, esse Deus que criou toda a natureza, que te criou com todas as complexidades de um corpo humano,
Ele se importa comigo e com você? Orar, pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz, orar é unir a fraqueza humana à onipotência de Deus. Você e eu, nós não somos e não temos condições de nada nessa vida. Por mais dinheiro que eu e você tenha, por mais saúde que eu e você tenha, mas a oração é a necessidade íntima do ser humano, que quando o ser humano se coloca diante de Deus para orar, ele está dizendo, Senhor, eu não tenho controle e domínio sobre nada, e necessito exclusivamente do Senhor. Irmãos, é o nosso Deus que eu e você oramos, e a Ele a quem clamamos. Jesus ensinou sobre o propósito maior da oração, que é a fim de que o Pai seja glorificado. A oração, ela não é antropocêntrica, mas teocêntrica, não é sobre você, mas é sobre Deus. A fim de que o Pai seja glorificado. A oração visa exaltar não ao homem, porque nós não somos merecedores de nada, mas a Deus. Glorificar somente a Deus. É importante nós compreendermos que tudo vem de Cristo, tudo é por meio de Cristo e tudo é para Cristo, irmãos. Nada é para mim e para você, nada, mas é somente para o Senhor. Estou no caminho da nossa conclusão e aqui eu queria trazer outro ponto para nós, é o resultado de uma igreja equilibrada. Nós vimos aqui alguns pontos onde a igreja primitiva ela vivia na sua prática diária, e aí eu quero trazer o verso 47, a parte C, ele diz, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui será o resultado de uma igreja equilibrada, que entende o que é perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, onde a igreja ela compreendia o que era perseverar na oração. E essa igreja equilibrada, ela precisa ser baseada nos princípios bíblicos, não em conceitos ou visões humanas. A igreja deve ser totalmente dependente do agir de Deus, do Espírito Santo do Senhor. É Ele quem direciona os passos, estratégias e planejamentos do ser humano. Irmãos, não será eu e você que iremos através das nossas próprias forças, ter êxito. Não, mas é o Espírito Santo que nos conduz, é Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que nos fará ter êxitos em nossa jornada, em nome de Jesus. Eu queria reafirmar com vocês, nós cremos na igreja que há pecadores arrependidos, salvos por Cristo. Nós cremos na igreja que segue as Escrituras, fazendo discípulos. Nós cremos na igreja que vive em comunhão. Nós cremos na igreja que partilha e supre as necessidades dos irmãos. Nós cremos na igreja que vive na prática da oração. Irmãos, essas são as marcas da igreja que o próprio Deus conduzia. E aqui nós não vemos a necessidade de que o homem coloque seu ponto de vista. O próprio Espírito Santo de Deus que conduzia essa igreja. Para concluir, eu queria que o grupo louvor, por favor, viesse aqui. E para concluir, eu trago esse pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele disse que o papel da igreja não é ser popular, mas é ser fiel. A igreja do Senhor, ela precisa ser fiel ao Senhor. A igreja do Senhor, ela precisa ser fiel às Escrituras. A igreja do Senhor precisa ser fiel ao nosso Deus. Não tem necessidade de igreja estar se destacando.
Não, porque o destaque da igreja é o próprio Senhor. Amém? Queria que você se colocasse em pé, em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse para essas afirmações e pudesse refletir, você e Deus, em qual delas você não está mais se encaixando. Que antes você se encaixava nessas afirmações, que antes você praticava essas afirmações, e por alguma situação da sua vida você não está mais afirmando essas certezas que nós temos. Queria que você refletisse, você e Deus nesse momento, e que você pudesse reafirmar, reconciliar-se com o Senhor, voltar à prática dessas obras que te fazem conduzir ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Glória Senhor. Você e Deus, irmãos. Reflita. Quero rever meus conceitos, Até onde você valores. deixou de Eu praticar isso. quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. O Senhor te convida para reaver essas obras. Eu me arrependo. O Senhor te convida Senhor, para voltar a praticar essas Senhor, obras. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você puder olhar para você e pudesse, você e Deus, ver em que momento da sua vida você deixou de praticar tudo isso que você praticava antes. O que te fez deixar essas práticas de oração, de comunhão, de estar junto do seu irmão, de leitura e prática das Escrituras? Eu convido você a voltar a essas primeiras práticas e juntos como igreja do Senhor possamos estar impactando este local, porque através dessas atitudes é que vidas serão alcançadas, assim como a igreja primitiva fez. Ela praticava aquilo que aprendia do Senhor e praticava com certeza de que o Espírito Santo conduzia e dava crescimento. Vamos voltar, irmãos, à prática, a essas boas práticas, para que o Senhor use a mim e a você, e vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro